Boa noite. Eles marcaram uma geração. Disseram o que muitos pensavam e outros temiam ouvir. Deram voz à paixão e à verdade crua do futebol. Agora os donos da bola estão de volta à antena da SIC Notícias. Bem-vindos ao jogo mais quente fora das quatro linhas. Aqui a bola é redonda, mas a opinião é afiada. No relevado do debate, os nossos titulares indiscutíveis, Pedro Henriques, Luís Aguilar e Mariana Fernandes. Prontos para entrar em campo, sem rede, sem filtro e sem medo. E começamos com a bancada central. Podíamos estar aqui a falar do novo campeão nacional, mas não. Este campeonato vai ser mesmo até à última. Tem de haver coração de ferro para aguentar tantas emoções. Para quem diz que a Liga Portuguesa não é competitiva, a verdade é que chegamos à última jornada sem nenhum lugar definido. Campeão, lugares de acesso às competições europeias e de descida de divisão. Enfim, é uma época ao rubro. O fim de semana foi de derby na Luz, com um empate. E na derradeira jornada, nem Sporting nem Benfica vão ter tarefas fáceis. Mas antes disso, vamos à notícia que marca o dia com o Luís Aguilar. Boa noite. Olá, boa noite, Cristiana. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite lá para casa. Tem a ver com Ángel Di Maria e a sua não continuidade do Benfica. Vamos por partes. Primeiro ponto. Di Maria termina contrato com o Benfica no final desta época e aquilo que sabemos é que Di Maria não irá renovar esse contrato por mais um ano, provavelmente ao contrário do que acontecerá com Otamendi, mas isso falaremos depois. Di Maria tem neste momento várias hipóteses em cima da mesa que passam por continuar fora do futebol europeu. Uma delas, o Rosário, o seu clube de origem, que nunca parou de tentar namorá-lo e de tentar seduzi-lo. A ideia original de Di Maria era estar um ano no Benfica e depois ir para a Argentina. Não pôde fazê-lo por motivos de segurança e os sinais que tem recebido é de que tudo isso terá sido ultrapassado. Há também a hipótese que sempre esteve em cima da mesa do Inter Miami, do seu amigo Messi. Messi quer ter os amigos próximos. Seja como for, esta decisão estará aqui tomada há algum tempo. Nada teve a ver com o derby ou com a substituição ao intervalo. Di Maria tem ainda a hipótese de fazer mais 2 jogos pelo Benfica em matéria nacional. A última jornada frente ao Braga e a final da Taça de Portugal. E depois haverá Mundial de Clubes, onde à partida Di Maria também está. Ou seja, despediu-se da Luz, não se despediu do Benfica. O mais certo é despedir-se com a camisola do Benfica nos Estados Unidos, se calhar, aproveitando até para ficar logo no campeonato norte-americano, mas aí teremos de esperar mais algum tempo. Pedro, virá daqui a coragem de Bruno Lage em tirá-lo do derby aos 45 minutos, ao intervalo? Boa noite a todos. Não me parece que tenha a ver com coragem ou falta de coragem. Acho que o Bruno Lage esteve, como muitos treinadores têm, os adeptos também, mas os treinadores é que sabem, teve uma fezada, porque quando tens um jogador como o Di Maria, ele pode sempre e a qualquer momento resolver um jogo. A questão é que a segunda volta toda do Di Maria do Benfica, bem como a Liga dos Campeões, não houve muitas fezadas. E, portanto, o Bruno Lage tentou. Era discutível se ele iria colocá-lo de início ou entrar numa segunda fase do jogo. Se tivesse outra vida, o Bruno Lage, se calhar, agora teria feito ao contrário, mas nós nunca sabemos o que é que iria acontecer. Também não sabemos se ele continuasse em jogo, se ia fazer golo ou não. Mas a verdade é que, pelo rendimento na primeira parte, o Di Maria justificava não voltar para a segunda. Os dados dele eram maus, o rendimento também, apesar de ter estado em 2 lances, 2 remates, mas o futebol é mais do que isso e ninguém mais que o Bruno Lage percebeu que a equipa precisava de coisas diferentes e, na verdade, foi um Benfica diferente sem o Di Maria. Do meu ponto de vista, foi diferente para melhor, até porque o Sheldrup entrou bem no jogo. Daqui a nada vamos já olhar para o desempenho de Di Maria nessa primeira parte. Mariana, chegava com muita expectativa Di Maria, sobretudo de voltar a ser campeão. Corre o risco de deixar o Benfica com uma supertaça e com uma taça da Liga conquistadas. É pouco para um campeão do mundo? Bem, boa noite, antes de mais. Eu não acho que seja pouco e nem acho que seja uma desilusão por parte dos adeptos do Benfica ou por parte do Benfica em relação ao rendimento ou aos resultados um bocadinho mais palpáveis de Di Maria nestas 2 temporadas. Pode haver, e acredito que sim, uma desilusão do lado um bocadinho mais individual e particular de Di Maria, que provavelmente tinha
obviamente, esse objetivo de ser campeão nacional, algo que eventualmente, obviamente, ainda pode ser este fim de semana, mas teria de certeza esse objetivo de ser campeão nacional nesta segunda passagem pelo Benfica. Portanto, acredito que seja, se calhar, uma desilusão um bocadinho mais particular e individual de Di Maria do que propriamente os adeptos ou até da própria estrutura do Benfica em relação àquilo que o jogador pode dar. Eu caio um bocadinho mais para o lado do Pedro aqui na opinião em relação a Di Maria, ou seja, acho que é um jogador que, por muito que seja sempre importante ter nos jogos decisivos, porque de um momento para o outro, por muito que isso também seja um clichê, mas de um momento para o outro pode efetivamente decidir, pode efetivamente ter um lance de gênio, um remate fora da área, uma assistência que ninguém está a ver, um espaço que mais ninguém vê sem ser ele, que pode decidir, obviamente, um jogo para o lado da sua equipa, mas aquilo que o Di Maria fez, principalmente nesta primeira parte contra o Sporting, não justificava ficar para a segunda, até de um ponto de vista muito particular nos duelos que estava a ter. O Sheldrup é o jogador, pelas características que tem, pelo momento de forma que também está a atravessar, que provocou muito mais dificuldades e deu muito mais problemas à defesa do Sporting e até particularmente ao Eduardo Quaresma do que aquilo que o Di Maria fez durante a primeira parte. Isso parece-me evidente, por muito que o Sheldrup não tenha sido depois decisivo, acho que deu muito mais à equipa do que o Di Maria deu até ao intervalo. Não acho que tenha sido uma questão de coragem, acho que foi uma decisão lógica. Às vezes as decisões lógicas são as mais difíceis de tomar. Não sei se Roger Schmidt a teria tomado, não sei se outro treinador a teria tomado. Acho que Bruno Lage, independentemente de não ter vencido ou não o jogo, fez bem naquele momento em tirar Di Maria e em lançar Sheldrup. Vamos às contas do campeonato. Um campeonato taco a taco, emocionante até ao fim. Agora o Sporting recebe o Vitória e o Benfica vai a Braga. Pedro, Vitória de Guimarães ainda luta pelas competições europeias. O Braga está praticamente arredado do terceiro lugar. Tinha que fazer algo de muito especial frente ao Benfica para ainda chegar lá. Quem é que vai ter mais dificuldades nesta derradeira jornada? Eu estou à espera e espero que tenham os dois. E, portanto, aviso já antes do jogo, não vale virem com a conversa nem o Benfica nem o Sporting. Se eles jogassem sempre assim, o Guimarães acredito que vai fazer das tripas coração, como é normal. Tem objetivo e o Braga, mesa. mas mesmo que não tivesse, tem a ver com a competitividade dos jogadores de futebol. O Gil Vicente tinha, o Braga vai ter, mas numa dimensão diferente, e o Vitória também vai ter. Mais a mais porque em relação ao Braga, se o Braga conseguir já vencer o seu jogo é o que o Braga quer, mas dá sempre um gostinho especial de deixar o adversário, por exemplo, olha, perdeste o campeonato aqui, ou o Vitória de Guimarães igual. Uma questão de orgulho quase. Sim, é isso mesmo. E portanto acredito que vão ter dificuldade porque são duas equipas que têm condições para não perder. Eu digo que o Braga, como já aconteceu nos, pode ganhar ao Benfica, joga em sua casa, e o Vitória de Guimarães também pode ganhar ao Sporting e até pode empatar o jogo, porque eles não sei se vão conseguir defender tão bem como defendeu o Gil. Como empatou na primeira volta. Exatamente, mas têm mais condições para atacar e fazer golos ao Sporting do que o Gil Vicente tinha e conseguiu fazer pelo menos um. Eu espero muitas dificuldades para as duas equipas, mas em condições normais vencerão os dois. Luís, e ainda por cima, o Vitória de Guimarães tem esse desejo quase de uma vingança de Rui Borges, não esquecendo que deixou este projeto quando estava a correr bem para abraçar o desafio do Sporting. Mais do que a vingança, há aqui a parte do brilho profissional dos jogadores. Há a parte de um objetivo claro, concreto, que o Vitória tem. Para o Vitória é tão importante uma ida à Europa, por via da Conference, como para o Sporting é importante a conquista do campeonato. Aliás, o Vitória esteve na Conference esta época, fez uma belíssima campanha. Da mesma forma, o Braga já ganhou uma vez ao Benfica, depois perdeu outra nas meias finais da Taça da Liga, mas também já mostrou que se pode bater a esse nível. Dificuldades terão os dois, naturalmente. Agora, a equipa que tem mais ou menos dificuldades é aquela que sabe que depende apenas de si própria. Porque o Benfica pode ir a Braga e fazer o melhor jogo do campeonato, que de nada servirá se o Sporting ganhar ao Vitória. Portanto, este aqui é que é o ponto. O Sporting é a única equipa a partir para esta última jornada a depender apenas de si próprio. Joga em casa, verdade, joga com uma boa equipa, que apesar de ter perdido muitos jogadores importantes no mercado de inverno, soube dar a volta. Tem Luís Freire a recuperar o bom futebol depois de um treinador quase de transição pós-saída de Rui Borges. Acredito também, naturalmente, que para os adeptos, e o próprio Rui Borges admitiu isso, para os adeptos do Vitória, aquela saída da forma como aconteceu a meio da época, e de uma época que estava a correr bem, não lhes deve ter caído muito bem no goto, como não caiu aos do Sporting a ida de Ruben Amorim para o Manchester United. Mas em Guimarães a música é um bocadinho diferente. Mas também com o Sporting apanhasse o United, vamos dizer, numa Liga Europa, que não seria possível também. Acredito que não fosse fácil. Agora, isto é a lei do mais forte, funciona assim. Falando aqui do Sporting, o Sporting fez isto ao Braga em relação ao Ruben Amorim. O United vai e faz isto ao Sporting.
E o Sporting faz isto ao Vitória. Agora, há aqui muitos fatores, mas o primeiro é este. Há que ter respeito por aquilo que é o brilho profissional dos jogadores. E depois, também é natural que neste tipo de jogos, isto não tanto aqui para o Vitória e para o Braga, que ainda jogam com objetivos em cima da mesa, mas que os jogadores se queiram mostrar mais, porque é uma montra grande. Portanto, a conversa das malas e das malinhas, ou de dar a entender isso, muito sinceramente, mais ainda quando parte dos treinadores, como nós vimos Rui Borges fazer há 2 semanas pós Gil Vicente, creio que não fica bem, não é necessária. Já ouvimos isso de tantos lados. Aqueles que têm a responsabilidade de ter um discurso mais saudável, devem tê-lo. E o discurso de Rui Borges, a verdade é que numa semana voltou a ser muito mais simpático nesse sentido. Mariana, do ponto de vista do merecimento, da justiça, este título encaixa melhor onde? Em Alvalade ou na Luz? Em nenhum. E sendo muito honesta, acho que é isso. Por muito que seja um campeonato muito competitivo, e falavas disso no início, na abertura do programa, e é verdade, e chegamos aqui a esta última jornada com um último dia muito espetacular, em que nada está decidido, tanto na questão do campeonato, como no acesso à Europa, como nas descidas e até nas subidas da segunda para a Primeira Liga. A verdade é que é um campeonato muito pouco chinho no que ele diz respeito aos 3 grandes. Desde logo, obviamente, pela falta de competitividade do Futebol Clube do Porto a partir de dada altura, já com Vítor Bruno, mas depois também com Martin Anselmo, as coisas não melhoraram. Portanto, há uma espécie de capitulação do Futebol Clube do Porto a dada altura e principalmente com essa goleada, ou as duas, mas principalmente com a segunda goleada contra o Benfica. Mas nem Benfica nem Sporting merecem propriamente, ou mereceram propriamente conquistar este campeonato. E a verdade é que entramos aqui nesta reta final por falta de competência dos dois, tanto do Sporting, que, e se excluirmos aqui a saída de Ruben Amorim, mas tanto do Sporting, que a dada altura tem pontos de avanço e acaba por perder pontos e desperdiçar pontos, como do próprio Benfica, que nas 2 vezes em que conseguiu também passar para a frente do campeonato, acaba por tropeçar logo a seguir e por desperdiçar também essa liderança. Portanto, acho que não houve aqui competência nem do lado do Sporting, nem do lado do Benfica suficiente para ser campeão nacional. Não estou a dizer que nenhum ou outro, obviamente, não o vão merecer, porque no final do dia é um campeonato e é uma classificação, portanto, quem ficar em primeira, porque obviamente teve esse mérito, mas não é um campeonato avassalador, como por exemplo tivemos o do Sporting na temporada passada ou até na temporada anterior com o Benfica de Roger Schmidt. Não há uma clara equipa superior à outra. Acho que é a grande nota desta temporada. Saímos do sofá, vamos até à área técnica. A rubrica com o Pedro Henriques vai-nos mostrar aqui a tática e os erros também cometidos neste derby. Que momentos é que escolheste, Pedro? Bom, vamos apanhar os 2 golos. O primeiro golo, o golo do Sporting, numa jogada que é relativamente tradicional pelo espaço que o Sporting procura, onde vamos aqui tentar identificar já, para que as pessoas depois no lance corrido possam perceber o que acontece primeiro, o corte do Yulman e depois o posicionamento do Pedro Gonçalves e a marcação ao Pedro Gonçalves, que é do Florentino, que está longe. Depois a bola vai entrar um pouco mais no corredor e vem para o corredor esquerdo, que é normal no Sporting, onde há atração normalmente do lateral direito adversário para uma zona adiantada, abre o corredor para o Gyökeres. Portanto, esta é a primeira fase do lance, que depois é finalizada, porque o Carreras acaba por distrair um pouco, mas depois com o lance vamos assinalar melhor. Vamos a isso. Ao golo de Trincão, aqui as imagens desse mesmo golo, tem estado em destaque o jogador. Aqui está, corte do Yulman, o Florentino está longe e agora vamos ver o Tomás está adiantado e vamos ver já está assinalado o Trincão, que tem um círculo e vai o Carreras a correr. O Carreras está bem posicionado, mas neste momento distrai-se. Flete um pouco para dentro o Trincão e o Carreras continua a correr a direito, abelhou-se da marcação. Portanto, vemos aqui que apesar deste movimento da equipa do Sporting, e se quiseres podes meter outra vez, apesar deste movimento da equipa do Sporting, o Benfica acabou por defendê-lo bem, mas há um erro individual na marcação, porque o António Silva espera pela chegada do Tomás, para fazerem 2 contra 1 no Gyökeres, está o Otamendi no meio e o que vai acontecer é que o Carreras distraiu. Não sei se o Carreras tivesse marcado bem o Trincão, obrigava o Gyökeres a ir no 1 contra 2. Se calhar passava, mas este é o erro mais grave do lance. E Florentino e Tomás Araújo podiam ter feito o quê de forma diferente? Recuperando aqui as imagens. O Florentino teria que estar em cima do Pedro Gonçalves, não está. E o Tomás aqui, com 2 jogadores a chegar à bola, 2 jogadores do Benfica, acaba por sair da zona. Vamos ver que eles vão chegar a tempo, eles vão fazer contenção, 2 para 1 mais o Otamendi, só que ali está um jogador completamente sozinho, até um erro grave. É muito bem jogado por parte do Sporting. Já o posicionamento do Yulman é brilhante, como foi durante muitas vezes no jogo. Acho que toda a gente se lembra daquele lance, o Sheldon puxa para dentro e quando vai rematar, quem é que aparece? Aparece o Yulman quase sempre na zona dos centrais, porque é assim que o médio defensivo tem que operar também.
Portanto, este é um grande lance por parte do Sporting e aqui diria que um jogador que tem que fazer 50 e pouco, 100 flexões É a mesmo cada carreiras. treino, ou carreiras, mas acontece. Se não houvesse erros, não havia golos. Vamos ao golo agora de Aktürkoğlu, mas com um destaque para Pavlidis. O Pavlidis tem aqui um lance genial. Eu fiz o jogo do Pavlidis do Inglaterra-Grécia. Ele dá aqui estes nós também, portanto, não foram só os jogadores do Sporting. Os do Sporting escorregaram, os ingleses não escorregaram, ficaram mesmo todos tortos, mas são dois lances aqui. O Sporting defende muito bem o lance, só que tem a infelicidade nos dribles, bons dribles do Pavlidis, quer o Diomandé, quer o Quaresma, escorregam, não é muito habitual. A partir daí começam a cair peças, tem que sair o Yulman, que também é batido, o Inácio está com o Aktürkoğlu, larga a marcação, ainda assim, quem finaliza o lance, que é o Aktürkoğlu, finaliza o lance super pressionado pelo Maxi. Portanto, até aí as marcações funcionaram bem, mas há muito mérito dos dois jogadores do Benfica. E a bola até ainda toca em cabeça, Maxi sim. Araújo. Vamos ver esse golo de Aktürkoğlu com uma grande assistência de Pavlidis, tem estado de facto em destaque. Ora marca, ora assiste. Fazemos aqui este compasso de espera, mais um bocadinho, para vermos estas imagens. Vamos a isso. Aqui é o primeiro, já ficou, o Diomandé, Quaresma no chão, sai o Yulman, e agora vamos ver o Inácio, larga a marcação, que está, e aqui vamos ver, se olharmos para cima, o Inácio vai largar a marcação que está com o Aktürkoğlu, aí vem ele, saiu disparado, ainda assim o número de jogadores é suficiente para parar o lance, mas há mérito pelo trabalho, até pela assistência do Pavlidis, com tanta gente que há na área, ele conseguiu definir bem. Portanto, a jogada do Benfica é excepcional e é uma jogada de talento individual. O Benfica não conseguiu muitas vezes desenvencilhar-se dos adversários em dribles. Portanto, o Sporting foi muito forte. Um golo sofrido de forma inglória para o Sporting, porque, como dizias, fez tudo bem. Vamos recuperar aqui esse momento mais uma vez. Sim, tudo bem, nós fomos ao Exceto a pormenor. escorregadela. Ali o Quaresma dentro da área já não pode fazer falta. O Diomandé podia, mas não ia adivinhar aqui a escorregar. Aqui, ele ficou, fez a esparregata, eu não conseguiria. O Yulman, lá está ele outra vez no meio, Morita, os dois médios centros do Sporting, na zona do agarião, como se costuma dizer, dentro da área, mas é um lance muito bem definido pelo ataque do Benfica. É uma pena um jogo destes não ter tido tantas oportunidades de gol, mas as zonas defensivas estiveram sempre bastante fortes, mais até a do Sporting, que foi mais assediada. Vou deixar-te aqui um bocadinho e vou aqui à conversa com o Luís e com a Mariana. Só 2 golos. O que dizer? Esperavas mais, Luís? Esperava mais futebol, sinceramente. Não é aqui pela questão dos 2 golos. Às vezes há jogos que são 0-0 e são tremendos a nível futebolístico, com muitas oportunidades, com 2 equipas viradas para ganhar. Agora, o Benfica tinha uma obrigação maior. Desde o início, logo que o jogo ainda em 0-0, tinha uma obrigação maior, porque para o Benfica só havia um resultado. Para o Sporting havia 2 resultados. Havia esta possibilidade, empatando, de poder decidir o campeonato em casa na última jornada. Apanhando-se a ganhar desde os 3 minutos, com o gol de Trincão, não estava à espera, com certeza, que o Sporting continuasse a assediar muito ou a subir muito, até porque também os jogadores sentem-se confortáveis neste estilo, mais atrás, partindo em contra-ataque, atacando a profundidade. Já era assim, aliás, com o Ruben Amorim, e voltou a ser a partir do momento em que Rui Borges mudou o sistema, e terá mudado o sistema também, porque para isso contribuíram, e isto é algo que nós podemos dizer aqui, há algumas conversas dos jogadores, dizendo que preferiam o sistema anterior, que se sentiam mais confortáveis, e Rui Borges teve a inteligência para mudar, e já agora também ouviu os jogadores. É importante às vezes que os treinadores ouçam os jogadores. Agora, não era o Sporting que a partir desse momento tinha de assumir as despesas do jogo, nem antes, muito menos a partir desse momento. Seria o Benfica, e a primeira parte do Benfica foi manifestamente desinspirada. Vejamos, estes 2 homens que constroem aqui o gol do empate, Pavlidis e Aktürkoğlu. Pavlidis tem um momento que é talvez dos grandes momentos individuais da história deste campeonato. Vai passando e os jogadores do Sporting vão caindo. Tira 4 ou 5 jogadores do caminho. Aktürkoğlu aparece para finalizar. Na primeira parte destes jogadores, Pavlidis tenta vários dribles com Diomande, boa parte deles, perde-os todos. Aktürkoğlu tenta vários dribles, também os perde. Falava-se aqui de Di Maria, e eu já lá irei a Di Maria mais à frente, mas tenho uma opinião diferente da dos meus colegas. Portanto, estes jogadores subiram muito de rendimento da primeira para a segunda parte. Isso ajudou. Não foram só eles, subiram de rendimento. E depois, Pavlidis tem também, além disso, a oportunidade da bola no poste, que poderia dar o 2-1. Por aquilo que faz na segunda parte, Pavlidis é o melhor elemento do Benfica. Não é o melhor homem em campo, aí inclino-me até para a apreciação que o Pedro fazia em relação ao jogador do Sporting. Creio que o melhor homem em campo foi do Sporting e foi Yulman.
Mariana, esperava-se mais de Gyökeres neste jogo. Aliás, durante a semana falou-se muito desse duelo entre Gyökeres e Pavlidis. Curiosamente, nenhum marcou, os dois assistiram-se. Mas, sobretudo, do avançado sueco, o melhor marcador da Europa, esperava-se mais neste derby decisivo? É assim, eu acho que depende tudo muito desta questão que o Luís estava a dizer. A partir do momento em que o Sporting marca tão cedo e em que o Sporting, obviamente, desce as linhas, desce o bloco e joga de forma completamente diferente e não tanto ao ataque, é normal que aqui as nossas referências sejam muito mais jogadores de ataque do Benfica, porque o Benfica jogou quase sempre ao ataque, ainda que não tenha sido avassalador, e jogadores mais ou de defesa ou de fechar, no caso do Ullmann, por exemplo. Portanto, são essas as exibições mais relevantes. Ainda assim é impossível não ver aquilo que o Gyökeres trabalhou no momento do gol, o gol do óbvio Trincão, e até o Pedro Gonçalves na forma como é ele que liberta a bola na altura para o Gyökeres. É um jogo não necessariamente ingrato, mas é um jogo onde o Gyökeres não teve o nível de bola, ou a posse de bola, ou até as solicitações que costuma ter normalmente a jogos do Sporting, porque o Sporting jogou de maneira completamente diferente e porque o adversário também. Só o facto de estar em campo também na primeira parte, o Benfica, verdade, que assumiu mais posse de bola, mas teve sempre esse medo. Sim, nunca foi avassalador porque sabia que nas costas tinha Gyökeres. Na segunda parte, falta menos tempo, ok, ataca mais. E a verdade na primeira que isso contou muito. E percebe-se muito bem qual é a preocupação do Benfica no lance do golo do Sporting. Ou seja, há uma preocupação extrema e óbvia para o facto de ser o Gyökeres que tem a bola, e é por isso também que o Trincão aparece ao solto. E aliás é algo que tem acontecido até nos derbys ao longo do Sporting e do Benfica, mesmo que o Gyökeres não marque. O Jenny Katam tem tido esse condão de ter sido ele a ser decisivo, porque muitas das vezes aparecia solto porque havia mais um jogador a tapar o Gyökeres. Ali Carreiras estás a marcar ele próprio. Sim, mas parece que sobra sempre alguém, porque há sempre mais alguém a marcar o Gyökeres. Mas é óbvio que é um jogo, ou que foi um jogo onde não teve as solicitações que costuma ter. Aqui a questão do Ullmann, e partindo já até para a antevisão do jogo da última jornada, onde o Ullmann não vai poder estar por estar castigado, é um jogador que vai fazer muita falta, e a verdade é que se fala muito e falou-se muito ao longo da temporada da falta e da ausência do Gyökeres enquanto esteve lesionado. Eu acredito que nesta altura do campeonato, numa fase tão decisiva e onde obviamente estão a jogar, de facto, efetivamente, a conquista do campeonato, o Ullmann faz mais falta do que faria, por exemplo, o Gyökeres. É um jogador obviamente decisivo, mas neste momento o Ullmann é a ligação e o balanço entre toda a equipa do Sporting, desde a defesa ao ataque e desde logo até por ser capitão da equipa e por ter essa presença dentro de campo. Portanto, acho que é uma baixa obviamente importante para o Sporting. Foi uma baixa importante já do Sporting no jogo contra o Gil Vicente, nessa altura por gestão, precisamente pela questão dos cartões amarelos. Portanto, notou-se aí desde logo tanta diferença da equipa do Sporting a partir do momento em que o Ullmann entra em campo já durante a segunda parte. Portanto, acho que a ausência do Ullmann nesta fase, e obviamente aqui sem nunca descurar a importância do Gyökeres, poderá ser mais fulcral para o Sporting do que a ausência do avançado. Vamos a mais um momento de área técnica. Vou aqui outra vez ao encontro do Pedro, agora para olharmos para as estatísticas deste derby. Vamos aqui só procurar, exatamente, aqui está ele. Sim, vamos correr-nos então da estatística do goal point, olhar para aquilo que foi muito falado. Foi um jogo em que as duas equipas superaram os recordes, os números que têm em duelos, e os duelos não são só bolas divididas. Cada vez que há um jogador que tenta ultrapassar outro jogador e perde a bola, perde um duelo. Se faz uma falta, perde um duelo. Portanto, é só para quantificar aqui e caracterizar um bocadinho o que são duelos. Vimos aqui que isto está tudo muito equilibrado, mesmo a questão dos dribles, tudo o que está aqui das faltas cometidas. É onde há mais desequilíbrio. É um desequilíbrio maior. E isto também tem muito a ver com o caudal ofensivo que o Benfica tinha. Primeiro pela sensibilidade do árbitro. Acho que os árbitros em Portugal continuam a apitar muito. Um jogo quase com 40 faltas é de facto um exagero. Muitas faltas para um lado e para o outro não deveriam ter existido, mas é assim que se apita em Portugal, e esse é um problema que não conseguimos. Vimos aqui que foram muitos dribles tentados. Mas as faltas também estão relacionadas com os dribles. Tem muito a ver com os dribles e com a questão dos duelos perdidos. O Benfica perdeu mais duelos e, portanto, recorreu mais à falta. Pelo menos o árbitro assinalou-as e temos que as aceitar, até porque a diferença é grande. Também porque o Benfica, como jogava mais desequilibrado, com muita gente no meio campo adversário, tinha que recorrer à falta para parar logo o jogo, porque era uma equipa que estaria mais desequilibrada. Então, se quiseres, podemos passar. Quem olha para aqui parece que foi um jogo avassalador. Não, a questão é se virmos agora no outro quadro, vamos ver então Esteban Di Maria. Eu penso que são dois atrás. Não, vamos passar dois atrás. Mais um, aqui. Aqui sim é que podemos pensar, isto foi um massacre. Mas na verdade não foi. Porque isto é. E o golo do Sporting, um golo madrugador, primeiro desorientou a equipa do Benfica com uma tensão incrível, e a equipa ficou um bocado perdida em campo, porque se tinha um objetivo de fazer um gol para ganhar o jogo, ia ter que fazer dois.
e, portanto, há muita posse de bola por parte do Benfica e muitas ações na área. Aqui, e isto é esmagador em relação ao Sporting, tem a ver com o posicionamento das equipas em campo. O Sporting recolheu e o Benfica avançou. Mas depois o Benfica, e esclarecer também aqui que as oportunidades flagrantes de golo na estatística é o jogador, o avançado, ou quem tem a bola, com o guarda-redes. Eu também posso achar que com um defesa à minha frente e o guarda-redes ali, também é uma oportunidade de golo, mas na estatística não bate assim. Na verdade, o Sporting teve o golo, é um grande golo, e eu penso que tem mais uma grande oportunidade. O Benfica tem o golo, tem o remate do Di Maria, que é ligeiramente tocado por Rui Silva, mas o árbitro não se apercebeu ainda na primeira parte, e o bola oposto do Pavlidis. Portanto, no fundo, teria 3-1 ou 3-2 ou 4-2 em oportunidades. O que não vai bater muito aqui nas ações, que foram muitas do Sporting, do Benfica, aliás. Só que o Sporting, como vimos há pouco, é uma equipa que se organiza muito bem a defender. É muito difícil, quando tem os 2 médios e os 5 defesas, é muito difícil entrar ali. E isso aconteceu muito, porque ao contrário, por exemplo, do jogo com o Gil Vicente, em que o Sporting estava todo acampado na frente, aqui era ao contrário, o Sporting estava mais acampado cá atrás, portanto, foi muita parra e pouca uva. O Benfica carregou, mas no fundo não conseguiu criar grandes oportunidades. A eficácia defensiva do Sporting em destaque também aqui no derby. Vamos a Di Maria, que esteve em destaque não pelos melhores motivos. Sim, aproveitar que o Luís está ali distraído, estou aqui sozinho, tem a ver com os tais 2 grandes remates do Di Maria na primeira parte, mais o segundo em que a bola, essa sim é uma oportunidade de golo, pode não ser clara na estatística, mas é uma oportunidade de golo, mas depois o Di Maria, nas perdas de posse de bola, é o jogador, eu acho que é o segundo jogador que perde mais vezes a bola. O primeiro é o Orsnes, só que o Di Maria só teve metade do tempo em campo. Não é que na segunda parte se tenham jogado muitos minutos, mas é uma realidade. Teve muitas ações no jogo e ali nós conseguimos ver a questão dos cruzamentos. Os cruzamentos não é tanto a responsabilidade do jogador só, porque tu podes cruzar, mas depois se só tens o Pavlidis na área para Inácio, Diomandé e Quaresma, não sei se há muitos avanços, ele vai conseguir muitas ações. Teve muitas ações no jogo, mas perdeu muitas vezes a posse da bola. E perdeu também muitos duelos. Sim, essa é a questão também dos duelos, é as tentativas do Di Maria, e o Di Maria também fez algumas faltas, algumas eu não marcaria, mas é assim, mas temos que olhar ali as vezes que o Di Maria só ganhou 3 duelos no jogo. Estão a azul. A azul, ali tudo sobre o lado direito, ele também andou aqui pela esquerda, e portanto, acho que o Bruno Lage, um treinador não decide. As pessoas dizem, mas os jogos não se analisam pela estatística. Claro que não. Isto só ajuda a complementar. Tu ficas com uma ideia do jogo e vais ver. Este jogador perdeu muitas vezes a bola, perdeu duelos. Mas a sensação que eu tive a ver o jogo é que o Di Maria não estava bem na partida. E o Bruno Lage chegou a essa conclusão que precisava de alguma coisa diferente. O Di Maria não deixou de ser um grande jogador, mas eu analiso os jogadores pelo rendimento. E se tu olhares para o rendimento do Di Maria aqui, é um bocadinho o espelho do que ele fez em toda a segunda volta e até em bastantes jogos da Liga dos Campeões. Mas focando-nos só no campeonato, é verdade que existem as lesões, mas as lesões são uma condicionante grande ao rendimento dos jogadores, como vemos, por exemplo, o Sanchez. Foi titular Di Maria nos jogos grandes frente aos rivais. Luís, depois de ouvir essa explicação do Pedro, já entendes melhor a substituição ao intervalo ou ainda não estás convencido? Não estou convencido. Isto não despreza a estatística, ela é muito importante, naturalmente. O futebol não é só estatística, mas ela tem um contributo grande. É um exame complementar diagnóstico. Exatamente, é quase um exame complementar diagnóstico. É utilizada pelos treinadores para opções que tomam durante a época, por diretores desportivos para os jogadores que contratam. Di Maria esteve algo desinspirado, já aqui disse anteriormente. Também Aktürkoğlu esteve, também Pavlidis esteve na primeira parte. Os 3 homens da frente do Benfica não estavam a funcionar. Perderam muitos duelos. Agora, Di Maria, vamos lá ver, perde duelos, perde dribles, porquê? Porque tenta driblar, para começar. Tenta sempre driblar. Os passos que faz é a tentativa de passos de ruptura. E o Pedro aí explicou bem, nessa parte estou de acordo. A culpa não é só de quem cruza. Sim. Às vezes é de quem não ataca a bola no momento certo, é de quem não compreende. Aí o Benfica não coloca muita gente normalmente nesse... Por norma, quem consegue os tais passos letais, ou que dão a oportunidade de ser letais, porque depois depende de quem conclui, naturalmente, é Di Maria. Antes do jogo, nenhum de nós se atreveria a dizer que Di Maria não iria ser titular, olhando até para a gestão que estava a ser feita anteriormente. Aliás, Di Maria, desde que regressou ao Benfica, tanto com Roger Schmidt e agora com Bruno Lage, que nos clássicos e derbys tem jogado sempre. Agora, concordo com uma parte.
é muito diferente a primeira volta de Di Maria para a segunda volta, porque na segunda volta, de facto, ele começou a ter mais problemas físicos, isso notou-se. Mesmo assim, Di Maria, no conjunto da época, apresenta números muito semelhantes ao da época anterior, tendo, nesta fase, menos 10 jogos jogados. Tem menos 2 golos marcados do que tinha na época passada, tem menos algumas assistências, pode ainda fazer mais 5 jogos, pelo menos, pelo Benfica, os tais 2 que faltam, os 3 do Mundial de Clubes, eventualmente até mais do Mundial de Clubes, caso passe. Agora, para terminar, não desprezando a estatística, naturalmente, e aquilo que foram os duelos, eu também não desprezo outra coisa. E chamem-me romântico, chamem o que quiserem, que é o lado poético, o lado de quem toca piano no meio de um campo de batalha. E Di Maria tem algo que nenhum outro jogador do Benfica tem. Tem essa capacidade de desequilibrar num momento, num passe, num drible, tem uma magia que nenhum outro jogador tem. E isso mostrou em diferentes momentos da época. Aliás, o jogo do Dragão não foi assim há tanto tempo quanto isso, foi há um mês, 3 semanas, e Di Maria faz um bom jogo no Dragão. Inclusive, tem uma ou 2 assistências. Acho que são 2. Tem 2 assistências. E faz um jogo muito conseguido. E, portanto, foi nesta linha e nesta ideia. Agora, nós não sabemos, não estamos lá durante a semana, se esta semana fisicamente ele não estava tão bem. Entendo que nenhum jogador deve jogar por estatuto, por decreto. Aliás, se pensa assim em relação a Cristiano Ronaldo e a Messi, mais ainda em relação a Di Maria. Não me parece é que ele neste momento esteja a jogar por estatuto ou por decreto, até porque se fosse assim, Bruno Lage também não tirava o intervalo, atenção, teria tocado noutro jogador. Agora, esperava mais tempo, até aos 60, 70. Agora, não me parece que Di Maria fosse o único problema do Benfica ou o maior problema do Benfica, até porque, e aí recorrendo-me agora da estatística, Di Maria está na oportunidade mais perigosa que o Benfica tem e só não é golo porque o Rui Silva ainda desvia a bola ligeiramente. Uma grande defesa, aliás, Rui Silva. Mariana, se calhar Bruno Lage estava à espera aqui deste toque de poesia de Di Maria, mas olhando para esta segunda volta, foi uma má estratégia colocar Di Maria de início, até porque ele já não jogava há 4 jogos. Podia ter sido mais útil ao Benfica guardar o mágico, como lhe chama muitas vezes Luís Aguilar, para o final do jogo? Eu acho que Di Maria também já não jogava há 4 jogos, precisamente a pensar neste ser jogo. poupado. Ou seja, havia aqui um bocadinho essa gestão. Eu acho que Di Maria estava apto, pelo menos apto fisicamente ou preparado para jogar antes. Acho que não jogou para estar o mais apto possível ou o mais preparado possível fisicamente para este jogo. Eu entendo esta parte toda do romance e de tudo isso e da poesia do futebol. O problema é que estamos a entrar numa fase, ou era um jogo que para o Benfica era como uma final, e nas finais há muito pouco romance e muito pouca poesia. Normalmente acontece mais para o lado da tragédia, quando dá para acontecer. Não acho que fosse o jogo ideal para apostar nessa poesia. Agora, claro que eu entendo a decisão de colocar Di Maria a titular. Claro que eu olho de forma um bocadinho mais abstrata e sei ver e sei dizer, e acho que todos nós concordamos, que Di Maria é dos melhores jogadores do Benfica, se não o melhor, e dos melhores jogadores do campeonato, se não o melhor também. Portanto, é óbvio que eu entendo a decisão de Bruno Lage de o colocar, da mesma forma que entendo e concordo com a decisão de o retirar ao intervalo. Eu percebo esta ideia também de que Di Maria é quem tenta mais, ou seja, também é normal que depois seja quem falha mais. O problema é a forma como o Benfica joga quando Di Maria está em campo. E isso acontece muitas vezes. Joga muito para ele. Sim, mas a culpa não é acontece, dele. Certo, não estou a dizer o contrário. Mas há jogadores que são assim, que atraem os companheiros e jogam... absorvem um bocadinho mais. É que se demitem um bocadinho essa responsabilidade. Sim, mas então, eu acho que isso acontece um bocadinho menos até em jogos contra equipas mais acessíveis, ou seja, onde existe uma facilidade maior em jogadores como Aktürkoğlu, como o Sheldon, como o Pavlidis, de sobressaírem um bocadinho mais e ter eles próprios a nível individual exibições um bocadinho acima da média. Em jogos tão importantes é dada uma responsabilidade muito acrescida ao Di Maria. E o Benfica joga muito assim. Certo, e o Benfica joga muito assim, entrega muito a bola a Di Maria, espera muito que Di Maria resolva no meio de uma cabine telefónica um jogo que está um bocadinho mais complicado ou um jogo que está um bocadinho mais fechado, porque a equipa adversária também está mais fechada. Faz muitas vezes. Exatamente. Portanto, também não é tanta responsabilidade muitas vezes de Di Maria. Acho que a equipa, a forma como a própria equipa joga, atribui muita responsabilidade também ao Di Maria. Agora, isto não invalida tudo aquilo que o Pedro disse, tanto a nível de estatística como ao nível da opinião dele, com a qual eu concordo, que é Di Maria não está neste momento a entregar um rendimento, a entregar uma qualidade de jogo que justifique, para mim, ficar em campo para lá do intervalo num jogo contra o Sporting, tão importante como era esse jogo. Pedro, se olharmos para as duas equipas, os 2 11 titulares de Rui Borges e de Bruno Lage, quase toda a gente adivinhava que 11 é que os treinadores iam lançar. Não era um jogo em que podiam ter tentado surpreender o adversário?
Normalmente, Jorge Jesus já foi embora. normalmente os treinadores, quando tentam David Luiz. surpreender, 5-0. quando tentam surpreendem a própria equipa e acaba Exatamente. por não lhes correr bem. Era esperado até, eu estrategicamente, e eu acho que nós falámos nisso, não sei se na televisão ou no jogo aberto, que era, eu não colocaria o Di Maria de início, até porque ele teve parado. Mas tu já não colocarias no Dragão também. Exatamente. Mas Já vem daí. Já vem daí, porque eu acho que o Di Maria, com as carências físicas que tem apresentado, normalmente, a partir dos 60 minutos, da hora de jogo, começa a haver uma quebra acentuada em quase todos os jogadores. Portanto, um jogador com o talento que o Di Maria, se apanha os adversários já com as mochilas às costas, tem um bocadinho menos dificuldade em brilhar, em teoria, mas pode não acontecer. Era isso que eu esperava no Dragão, mas o Bruno Lage colocou de início. E, portanto, a partir do momento em que ele colocou no início no Dragão, e ele até esteve bem, mesmo no posicionamento sem bola, que este é outro problema que existe num jogo, não existe o futebol hoje, não se joga só com a bola. Por muito que os pianistas e os violinistas... Mas isso Di Maria sempre foi assim, não é Pronto, diferente agora. mas para os problemas depois que o Benfica tem, porque depois tem o Coxo que também tem essa dificuldade, começas a somar isto tudo, mas são escolhas. E o Bruno Lage, a partir do momento em que decidiu, ok, só que o Porto não tem a dinâmica e a capacidade que tem o Sporting. E aconteceu ao contrário. É que o Benfica no Dragão entrou a ganhar, aqui entrou a perder. E isso mudou tudo. O Benfica ficou em pânico, a sensação que deu, e é normal, em pânico, com pressa de fazer as coisas bem. O Sporting esteve confortável porque esteve sempre bem arrumado. E o Sporting é uma equipa que, quando junta atrás, é muito difícil encontrar espaço. Então, naturalmente, o Bruno Lage apostou naquilo que lhe correu bem no Dragão. O problema foi ter sofrido o golo e foi-lhe ter-lhe feito a ele o que ele fez no Pedro, Dragão. ele apostou no 11 que é o seu... Mais forte. O seu 11. Teoricamente o seu mais 11. forte. Em teoria é o mais é o forte. seu 11 há muito tempo. Aliás, mesmo quando tinha Bá, já Tomás Araújo era lateral. Tomás Araújo começa Mais a entrar lateral central. ainda com Bá. Não, Tomás Araújo começa a jogar lateral ainda com Bá. Na Taça da Liga, por exemplo, joga lateral direito. Já com essa opção, não, com o único lateral direito de raiz. Portanto, ele colocou aqui o 11 mais rotinado. E melhor, se calhar melhor. E melhor. Mas não correu bem. Di Maria deu-lhe essas garantias no Dragão, como deu antes contra o Atlético de Madrid, como já deu contra grandes adversários, não apenas contra adversários pequenos. Agora, eu concordo que não foi das primeiras partes mais conseguidas de Di Maria, claro que não. Nem da equipa. Nem do Benfica, nem da exatamente. equipa. Ora, aí está. São vários os jogadores. Mas também não acho que as melhorias do Benfica, da primeira para a segunda parte, tenham apenas e só acontecido pela troca Sheldon Di Maria. Acho que os jogadores estiveram muito desinspirados na primeira parte. Os dois que fabricam o golo são caso disso, Pavlidis e Aktürkoğlu, que melhoraram o seu rendimento na primeira. E alguns, verdadeiramente, nunca o melhoraram muito. Tu deste o exemplo de Coxu. E depois esta parte. Di Maria é hoje assim com 37 anos, como era com 20 anos. Não é um jogador muito dado a missões defensivas. Sim, ok? mas ele, o Se calhar Real Madrid tinha do mais Ancelotti, velocidades. quando Corria meteu no meio corria um campo, bocadinho mais. Está bem, corria um bocadinho mais. Porquê? Porque Tinha que havia ser. outros que não eram dados. Agora, aqui, quem tem que correr são os outros. São Coxu e os outros, porque Di Maria está lá e é a figura principal. No Real Madrid ele não era a figura principal. Tinha que correr um bocadinho mais. E corria um bocadinho mais. Muito mais. Tudo bem, também tinha menos... Não, era miúdo. Nós também temos que menos correr 10 um anos. bocadinho mais. Todos nós corríamos mais. Vamos a isso então para a próxima rubrica Pé Juntos. Vamos à polémica da semana. Neste derby, a arbitragem não saiu propriamente bem na fotografia. Há 2 erros grosseiros apontados à equipa liderada por João Pinheiro. Uma falta de Otamendi sobre Pedro Gonçalves e o segundo amarelo e consequente expulsão para o capitão do Benfica. E também um penalti cometido por De Bast, precisamente sobre Otamendi, ainda na primeira parte. Além disto, está a gerar grande discussão a compensação dada no final do jogo. Mariana, havia muita expectativa aqui sobre a equipa de arbitragem. Aliás, Rui Costa também veio falar dias antes deste grande jogo. Falhou esta terceira equipa em campo? Eu tenho muita dificuldade em fazer essa avaliação. Não sou árbitra, não consigo dizer se falhou ou não. Era impossível este jogo acabar sem haver uma polémica qualquer. Era absolutamente impossível não haver um lance qualquer, um golo anulado, um fora de jogo, um eventual penalti, um penalti que assistiu e alguém acha que não, sem haver uma polémica qualquer. E acho que isso tem a ver também com isso que te falavas, ou seja, com um balão que foi aqui, que nunca foi esvaziado e que foi sempre aumentando à medida que nos fomos aproximando do jogo. Com, obviamente, Rui Costa também a falar sobre o assunto, mesmo aquilo que Rui Borges diz não sendo inteiramente relacionado
com o jogo ou com as arbitragens, mas aquilo que diz depois do jogo com o Gil Vicente também não ajuda, também não esvazia o balão. Portanto, acho que houve aqui um ambiente muito pouco benéfico que foi criado à volta também desta equipa de arbitragem. Mesmo no momento em que surge a nomeação de João Pinheiro, ou seja, ainda sem jogo, ainda sem ninguém saber o que ia acontecer, só por existir um nome já se falava da eventualidade ou do que poderia acontecer com esse nome. Portanto, acho que era impossível sairmos daqui sem um lance qualquer. Deixa-me só dizer, sobre esta questão do Debast, eu aconselho toda a gente a ver, e foi na semana passada, e vamos falar do Acerbi mais à frente, o lance entre o Acerbi e o Pedri, na meia-final da Liga dos Campeões, no prolongamento, que também era grande penalidade, também não foi grande penalidade, e é um lance muito semelhante. Portanto, só para vermos, aqui não defendendo o João Pinheiro, só para vermos que na Liga dos Campeões, na meia-final da Liga dos Campeões, acontecem. Houve alguém que teve exatamente a mesma decisão. E vamos recuperar esse lance com tudo o que tinha. Exatamente. Vamos recuperar essas imagens dos lances polémicos do derby. E, portanto, se a falta é fora da área, seria vermelho. Portanto, aparentemente, os especialistas em arbitragem, os antigos árbitros, dizem que o primeiro toque é fora ainda da área. Portanto, não seria penalti. Seria livre e cartão vermelho, direto. Sim. Coxa, e, portanto, seria um penalti para cada um. Depois houve mais um segundo amarelo. Aqui parece-me que esta falta começa fora da área, mas sim, é o último homem, pode ser vermelho direto, mas mesmo que não fosse vermelho direto, Otamendi, creio que nesta altura já tinha o amarelo. Portanto, de uma ou de outra forma, seria sempre expulso. Este é aqui o primeiro erro grave de João Pinheiro, não o único. Até porque o VAR, bem, para vermelho direto, o VAR podia intervir. O VAR podia intervir. André Narciso também não sai bem deste... Tinha ido à casa André Narciso sai bem pior do que João Pinheiro até. Sim, claro. Vamos recuperar esse segundo lance também, esse penalti cometido por Debast, precisamente sobre Otamendi. E foi outra vez à casa de banho, bebeu muita água. Pois, mas o problema da lei da compensação é que no final do dia, em vez de teres um erro, tens dois. Eu não posso, porque aliás, são os dois visíveis. Sim. O outro sendo fora da área, só se... Otamendi também cria aqui uma certa dramatização. Cai de forma muito teatral, sim. Cai de forma... Também não ajuda. Mas, independentemente disso, com o VAR hoje em dia não estão lá para julgar como é que ele cai ou não. Debast só está preocupado com Otamendi. Agora, há aqui um ponto importante, isto é que é preocupante. Ainda está o encontro do que a Mariana dizia há pouco, do lance de Acerbi no jogo da Liga dos Campeões. Quando o jogo terminou... Passei rapidamente pelas várias redes sociais que tenho e eu só via vídeos ou frames ou fotos de um e de outro lance, destes lances. Pensei, bom, não houve momentos de futebol para além disso. Não houve um momento de Pavlidis. Houve pouca qualidade no jogo, mas houve. Mas não houve o gol de Trincão antes. Ou seja, esta é a cultura reinante do adepto, independentemente do que seja dito pelo dirigente A, B ou C. Sim. É isto que o adepto quer, é isto que o adepto procura e é nisto que se vai escudar no imediato. Nos lances de arbitragem. Não me parece, muito sinceramente, havendo estes dois erros, que são dois erros graves, um porque poderia dar a expulsão do Otamendi numa altura em que o Benfica já perdia por 1-0, o outro porque era um penalti de Otamendi que não foi expulso. A verdade é que o jogo, não tendo sido espetacular que não foi, teve mais do que isso. O João Pinheiro não foi feliz, não foi propriamente feliz, mas estar a resumir o jogo ou o desfecho do mesmo à infelicidade de João Pinheiro, até porque nós olhamos aqui, o que é que vemos? Vemos que são dois lances graves, um para cada lado. Até foi mais infeliz, foi no tempo de jogo. Sim. Na compensação dada. Isso é nos 7 minutos. Na questão da compensação e nas faltas que foi infeliz também na forma não como ajudaram geriu logo no início. Sim. Aí é muito à portuguesa no Campeonato Português. A arbitragem defensiva, do vou apitar tudo. Vou apitar tudo e vou estar sempre a parar o jogo. Agora, também digo-se cá uma coisa. Às vezes os jogadores ajudam os árbitros e outras vezes não ajudam. E aqui os jogadores, a cada faltinha, parecia que tinham levado um tiro. Resolavam, choravam, mas gritavam. Os jogadores não estão lá para ajudar os árbitros. Não, os jogadores podem ajudar os árbitros por uma razão muito simples. Se quiserem jogar, ajudam os árbitros. A ver, estes jogadores que tu vês aqui a valerem-se disso, são jogadores que representam estas mesmas equipas nas competições europeias, são jogadores internacionais e quando estão noutros palcos não têm este comportamento, porque sabem que o mesmo também não é tolerado. Aqui dá-se uma grande tolerância a isto. Houve muita simulação, muita procura de sacar o amarelo. Mas a responsabilidade de gerir e tomar conta do jogo não é dos jogadores, é do árbitro. Tenho aqui que apitar para o final deste tema para avançarmos também. Agora para a rubrica Olheiro. Que nos traz a revelação da jornada. E já não surpreende ninguém que Rodrigo Mora leve esta distinção.
Marcou mais um golo, e que golo, no derby da Invicta, numa época em que o Porto vai ficar em terceiro lugar, ao que tudo indica, e que poucas coisas boas a retirar. Mora é uma espécie de farol para o clube, fez 18 anos há uma semana, voltou a marcar. Mariana, numa época tão difícil para o Porto, resta aos portistas celebrarem Rodrigo Mora? Sim, é talvez a única coisa positiva. É a afirmação de Rodrigo Mora, mais do que uma promessa ou mais do que um jogador com um enorme potencial, praticamente uma certeza, independentemente da idade que tem. Aquilo que Mora faz no jogo contra o Boa Vista é mais do que um golo, é algo extraordinário. Ou seja, não é só o remate fora da área. Não é o primeiro. Sim, não é o primeiro, é a forma como parece não sabe fazer golos feios. E é a forma como tira dois adversários da frente com uma simulação antes sequer de rematar. E acho que também se percebe muito pela reação dos jogadores e dos colegas de equipa dentro de campo, a forma como ficam surpreendidos, já nem é surpreendidos, mas embasbacados com aquilo que o Rodrigo Mora vai fazer. A reação de Samu é qualquer coisa. A reação de Samu é qualquer coisa. O próprio treinador adjunto do Boa Vista, quando vai à flash interview, diz que pouco conseguiram fazer contra o momento de genialidade de um jogador de Futebol do Porto, portanto há a assunção clara daquilo que se passou dentro de campo. E depois Martin Anselmi, eu percebo que também, e aqui contrariando-me a mim própria para o que vou dizer a seguir, mas eu percebo também não há muito mais positivo que ele possa dizer desta temporada, portanto aproveita todos os caminhos e todas as avenidas um bocadinho mais bonitas, mas acho que tem estado bem em termos de comunicação sempre que fala de Rodrigo Mora, ou seja, não entra por aquele caminho que eu acho que aqui não se adequa muito, de não querer individualizar, de não falar do próprio jogador, de falar sempre do coletivo, porque a verdade é que se tem tornado tão evidente que o Rodrigo Mora é, nesta altura, o grande talento do Futebol do Porto, que me parecia até absurdo não tentar falar sobre isso, e vai sempre elogiando o jogador, não tanto por aquilo que faz dentro de campo, mas até por aquilo que faz fora dele. Ou seja, a humildade que tem ao longo da semana, a humildade que tem nos treinos, a forma como trabalha, a forma como ouve até os conselhos do treinador e da equipa técnica e como quer sempre aprender. Portanto, acho que também tem havido uma comunicação positiva de Martin Anselmi em relação ao jogador, um jogador muito jovem que precisa de facto dessa orientação para conseguir atingir todo este potencial que vai tendo. Aquilo que Rodrigo Mora, de facto, está a fazer não é normal para a idade que tem. Tem 18 anos agora, mas tinha 17 há uma semana. Portanto, não é normal a forma séria como encara o jogo e até a forma séria como encara, por exemplo, uma substituição aos 60 minutos, quando estava claramente a ser o melhor jogador da equipa, porque percebe nitidamente que o Porto, naquela altura, precisava de defender. Precisava de um jogador que defendesse mais, que recuasse mais, que fechasse mais. E mesmo a forma como ele próprio... a criar algumas dificuldades. Exatamente. Mesmo a forma como ele próprio encara essa substituição, como encara com um sorriso o facto de ir sair aos 60 minutos, sabendo, porque obviamente tem noção disso, que estava a ser o melhor jogador da equipa, demonstra muita humildade para alguém tão jovem e que está a ter a exposição que está a ter. Pedro, o Porto quererá aqui segurar esta nova estrela, mas conseguirá? Preocupa-me no estado em que está o Porto em termos de qualidade individual e eu continuo convencido que a maior parte dos jogadores que estão no Porto, e porque já os vi fazer muito melhor, são muito melhores do que o rendimento que têm tido. Mas isto tem a ver com o coletivo, normalmente influencia negativamente os jogadores, com exceção do Mora. Como se calhar é tão miúdo, é tão fora vive num mundo diferente, um miúdo de 17 anos vive num mundo diferente, se calhar, vou dizer, de um homem de 24, mas podia ser de um miúdo de 24, porque também é. Mas na realidade aquilo que ele faz é genial. E se olharmos, o Kenda tem outro percurso em termos de regularidade, mas em termos de espetacularidade, se o Chelsea for comprar o Kenda tão cedo, eu tenho algumas dúvidas que não venha ninguém apanhar um talento destes. Felizmente ou infelizmente para o Porto, o Mora não faz isto, porque o Porto não esteve ou não esteve bem na Liga Europa ou na Liga dos Campeões, porque senão era quase uma certeza que não ficaria para a próxima época. Luís, só aqui de forma rápida, começa a entrar também naquela de poesia que há pouco falávamos, com as devidas distâncias, obviamente. Naturalmente que entra. Rodrigo Mora mistura aqui duas coisas que são raras para jovens da idade dele. Por um lado, a elegância de quem aprendeu no futebol da academia, por outro, a fantasia da rua, que é algo que se vê cada vez menos. Ele consegue juntar aqui as duas. Isto já não se vê muito. Rodrigo Mora é num Porto em reconstrução, com tantas dificuldades, uma luz no meio das sombras. Portanto, olhando para a situação de mercado, para um eventual assédio que o Porto possa ter, e é verdade que o Porto ainda bem recentemente renovou, conseguiu aumentar a cláusula, mas sabemos das dificuldades. Eu não acharia surpreendente que uma equipa aparecesse no verão a dar ao Porto 50 milhões de euros, que foi mais ou menos o que o Chelsea deu por Kenda.
E também não me parece que o Porto tenha capacidade de recusar 50 milhões de euros nesta altura. Portanto, sim, acho que o Porto não está a salvo de perder o Rodrigo Moura no verão. Vamos à nossa última rubrica, Bola de Ouro. O destaque da semana vai para Francesco Acerbi e a sua história de superação. Passou por 2 cancros, uma depressão depois da morte do pai e um problema de alcoolismo. Esteve afastado do futebol, mas voltou e esta semana esteve em destaque com o primeiro gol de sempre na Liga dos Campeões, que foi essencial na chegada do Inter à final. Pedro, inspiradora esta história. Sim, ela saiu logo a seguir àquele gol à ponta de lança que ele faz contra o Barcelona, que traz o Inter outra vez para a continuidade na prova. E depois começa-se a falar desta história do Acerbi, desde a questão da morte do pai e da depressão e do alcoolismo. Depois ele é no Milan, ele começa no Milan, portanto ele começa em grande quando era miúdo, depois tem o primeiro cancro nos testículos, tem os tratamentos, acaba depois por não conseguir recuperar logo, acaba por ser no Sassuolo, ele depois volta a ter numa segunda leva outra vez o regresso do cancro, mas é no Sassuolo que ele depois volta a conseguir jogar, porque depois já não tinha condições, esteve muito tempo parado, acusa também doping por causa da questão do cancro. E depois é na Lazio que ele ganha mais ascendente, quando salta depois para a Lazio, passado bastantes anos, e depois no Inter, 3, 4 anos, e tem-se revelado um central terrível. A imagem dele sem camisola, hoje os jogadores são todos musculados, ele é uma tábua de engomar ao contrário. Não tem peitoral, tem lá, mas não tem músculo, mas é um guerreiro, é um central à antiga, como os italianos ainda têm muito, centralões à antiga e muito bons. Um dos homens de confiança de Inzaghi, Mariana. Sim, para já eu acho que já deu a imagem da Liga dos Campeões, que é aquele momento em que ele tira a camisola e abre os braços e tem tatuado nas costas umas asas. Eu acho que isso, pela importância que aquele gol também deu, também teve para o Inter de Milão, é a fotografia da Liga dos Campeões, até agora e até ver e até à final. Eu creio, e se não estou em erro, que ele até marca o gol do 3-0, que acaba por ser anulado, porque o Inter faz o 3-0 antes do empate, portanto ele faz o 3-0, o gol é anulado e depois volta a marcar no gol que acaba por ser bastante decisivo depois para ir ao prolongamento. Propriamente do Inter de Milão. Eu acho que é muito este condão italiano que o Pedro falava, ou seja, já só a Itália e já só os italianos é que têm estes centralões à antiga, ou seja, estes jogadores à antiga mais ou menos musculados, um bocadinho mais cerebrais, muito na força da raça e na força do querer. Acho que toda esta história do Acerbi é extraordinária. Será ainda mais extraordinária se o Inter de Milão for campeão europeu 15 anos depois da última vez. Luís, mas não é história única esta de superação de Acerbi? Não é a única. Deixa-me só ir aqui à parte das celebrações, porque em matéria de celebrações históricas ninguém bate os italianos. Desde Tardelli, no Mundial de 82, neste jogo do Inter, também Fratesi, a forma como celebra a seguir. E como depois quase se sente mal. Exatamente, quase se sente mal de dar tanto de si a celebrar. Esta história da Acerbi é uma história de superação, mas não é a única, tanto na parte dos jogadores que recuperaram de doenças graves e conseguiram ainda boas carreiras, como da que recuperaram de dependências. Doenças graves, nós temos vários casos, jogadores também que passaram cancros, Eric Abidal no Barcelona, Sebastian Haller quando estava no Dortmund, Robben, que teve também um cancro nos testículos, ainda muito novo, muito jovem, com 20 anos, e depois torna-se um dos grandes jogadores do futebol mundial durante mais do que uma década. Se quisermos ir aqui para a parte daqueles que ultrapassaram dependências graves de alcoolismo, vamos ao futebol inglês, e temos vários casos no futebol inglês que infelizmente para esses jogadores não conseguiram dar a volta, mas Tony Adams no Arsenal, foi capitão do Arsenal durante algum tempo, ganhou campeonatos no Arsenal antes de atingir esse ponto mais alto da sua carreira, chegou inclusivamente a estar internado numa clínica por problemas de alcoolismo. Também inglês, que também jogou no Arsenal e jogou no Aston Villa anterior a Tony Adams, Paul Merson, outro jogador que teve problemas, esse contudo, álcool, drogas, jogo, e depois deu a volta e ainda conseguiu representar a Inglaterra na fase final de uma grande competição. Portanto, são histórias inspiradoras, seja por doença, seja por outro tipo de situações, e a de Acerbi é das mais inspiradoras que nós temos. E é um jogador muito à imagem deste Inter de Inzaghi.
Há pouco o Pedro usou a expressão guerreiros. E realmente estes jogadores de Sérvia são aqueles que tu sabes, podes levar para uma guerra e eles vão dar tudo aquilo que têm por ti. E ele dá tudo o que tem por Inzaghi, porque Inzaghi ajudou-o a relançar a carreira e também porque já venceu batalhas mais fortes. E parece-me que alguém capaz de vencer 2 cancros e um problema grave de dependência de alcoolismo que estava associado a uma depressão, tanto de vinda desses cancros como da morte do pai, já venceu ele jogos dizia que jogava bem pelo mais, pai, muitas exatamente, vezes. já venceu jogos na vida bem mais importantes do que uma meia-final de Champions. Pedro, é de facto impressionante a história de Acerbi. Jogava pelo pai, agora joga por ele e diz muitas vezes que pensa no pai quando estes momentos especiais acontecem. Sim, eu não sei se ele é crente ou não, mas é preciso tu teres uma força extraordinária e esta história de tu consegues. Há muitos que conseguem, há outros que não conseguem. Gascoigne não conseguiu. E os que não conseguem, pensar na questão do falar. cancro, nós também tivemos aqui, por exemplo, o Nuno Pinto, também outro Nuno que era Pinto, do Vitória de Setúbal na altura. Nós vamos tendo, só que isto é como a questão do cancro, tu só começas a reparar no cancro quando tens alguém próximo de ti que o tem. Claro. Como a questão das grávidas, tu de repente, se tens uma mulher que está grávida, começa a ver muitas grávidas na rua. E há médicos que até dizem, em relação ao cancro, não, sempre houve muitos cancros, ao contrário do que alguns iluminados andam para aí dizer. A questão é que, quando te toca a ti, tu começas a reparar nestes pormenores. E esta questão, esta história do Acerbi, haveria outra do Lance Armstrong, mas depois é manchada. Sim, mas é, de facto, um grande prémio para o Acerbi. E é assim que fechamos o Donos da Bola. Nós voltamos para a semana, já com o campeão nacional e muito mais para debater. Até lá!